Antes de começarmos esta temática da avaliação, vale a pena refletirmos um pouco sobre a filosofia por trás da questão da avaliação e pensarmos como é que chegámos aqui. Vamos ver de seguida um pequeno extrato de Agostinho da Silva que nos pode fazer pensar sobre esta questão de julgar os outros. Que qualidades acha que tenha? Que defeitos são os seus? Bom, eu costumo até evitar todas essas coisas, dizendo que nenhuma pessoa tem qualidade ou defeito. Pessoa tem característica. E umas vezes, quando não nos agradam, nós chamamos defeitos, e quando nos agradam, nós chamamos qualidade. Esta questão da avaliação e do julgamento está bem patente quando perguntamos ao encarregado de educação a opinião sobre o seu filho. Como professor ou como pai, a forma como olhamos para a mesma pessoa é diferente. A questão dos estereótipos e daquilo que conseguimos ver. Até para compararmos, temos aqui um contrato realizado, um suposto contrato realizado com uma professora em 1923, na altura do regime salazarista, até para equacionarmos aquilo que se esperava na altura e aquilo que estava nos documentos e compararmos com a atualidade. Para que não haja este choque, vale a pena, quando falamos em avaliação, apelarmos à questão ética, porque a ética é um pré-requisito, é o pré-requisito número 1 para avaliar. E vamos falar um bocadinho como é que poderemos fazer um bom julgamento ético de uma ação e falar um bocadinho desta questão do que é que são as potencialidades humanas, porque nós estamos a avaliar, estamos a falar em questão de potencialidades humanas. Quando olhamos para o homem, podemos dizer que o homem é um ser biológico, portanto, não podemos indissociar a nossa alimentação, a reprodução. Nós temos todas essas características, tal como os seres vivos. Portanto, não podemos considerar que a escola pode viver dissociada disso. Os alunos têm um determinado limite de atenção, os alunos têm uma determinada capacidade de retenção. Nós temos que olhar para isso como uma potencialidade humana diferente. Mas depois, e a escola nós gostamos muito de trabalhar isto, temos também uma racionalidade, a questão da memória, do intelecto e da questão da vontade. A racionalidade, a razão é um pouco o nosso métier na escola. É aquilo que nós trabalhamos e tentamos desenvolver. Mas não nos podemos esquecer que a potencialidade humana também só o é porque nós somos capazes de ver aquilo que é bom e aquilo que é mau. Conseguimos avaliar as ações. E esta questão da bondade é algo que nos individualiza e que nos distingue de robôs, de inteligência artificial, de animais, e só quando a escola conseguir trabalhar estes 3 campos é que nós temos uma escola que educa na plenitude para ser um ser humano melhor. E a avaliação tem a ver também com isto. Até que ponto é que nós conseguimos trabalhar estes aspectos? A segunda questão que se levanta aqui na questão da avaliação é a questão do julgamento ético. Nós estamos sempre a ter que tomar decisões, temos que ponderar diversas situações da vida de um aluno, o que é que se passa no contexto, se há um problema familiar, se não há, e muitas vezes não é fácil equacionar isto e juntar a avaliação com a classificação que nós temos que fazer no final do período, a avaliação sumativa, em que damos uma nota, sobretudo no secundário, em que a escala é mais difícil de trabalhar, e é importante termos bem presentes esta questão de como é que podemos fazer um julgamento ético mais assertivo e mais coerente. E neste caso nós precisamos ter em conta as várias ordens normativas. É óbvio que há valores mais elevados, uma ordem normativa mais elevada, uma questão de saúde, uma questão de bem-estar da pessoa essencial, que está primeiro do que, por exemplo, a nossa ordem deontológica, a nossa forma de estar na profissão, ou até mesmo uma ordem consuetudinária da nossa escola, da comunidade onde nos inserimos. E só com esta ordem muito bem clara na nossa cabeça de o que é mais importante, a vida do aluno, o bem-estar do aluno, a seguir a nossa deontologia profissional, como professores, a avaliação, todas as regras que a profissão nos impõe e também aquilo que é local. E com base nesta gradação muito clara de quais são os valores mais importantes, é que nós podemos fazer um julgamento ético a todos os momentos e avaliação daquilo que os alunos fazem. Porque muitas vezes estamos a avaliar, por exemplo, comportamentos
e os comportamentos é algo que é muito difícil de avaliar e que é muito dependente do contexto e da situação. E temos de ter muito cuidado quando avaliamos comportamentos, até porque somos dos poucos países da Europa que trabalham nesse campo da avaliação dos comportamentos, e isso pode nos trazer questões éticas e temos que estar atentos a isso. Aliás, até quando olhamos só para a questão deontológica, podem-se levantar muitos problemas e podemos olhar para a forma como diferentes pessoas avaliam e de certeza que todos avaliamos de forma diferente e perceber até que ponto é que cada um de nós tem mais ou menos razão, está a proceder com mais ou menos justiça. O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na caverna de Platão. Este bocadinho desta conversa com José Saramago apela a duas situações que gostaria de deixar bem claro. A primeira parte do vídeo falamos de como é que chegamos aqui. Quer na escola, quer na forma como trabalhamos a história, é interessante olharmos para trás e percebermos porque é que as coisas agora são como são. Porque é que nós damos tantos testes? Porque é que a escola está dividida em turmas atualmente? E até vale a pena olhar para o exemplo dos jesuítas, que foram dos primeiros a criar este sistema de escola padronizada por cortes, e são precisamente os jesuítas que são dos primeiros a criar projetos que estão a abandonar esta questão da turma e do grupo de turma dividido por anos. E vale a pena pensar um bocadinho nisto, mas pensar um pouco na forma como chegámos aqui em todos os aspectos. Porque é que fazemos o que fazemos? Qual é a razão justificativa dessas coisas? O segundo aspecto que é referido no bocadinho da entrevista de José Saramago é a questão do mito da caverna. E nós vivemos, e os nossos jovens vivem inundados de informação, e cada vez, se calhar, tem mais sentido nós conseguimos parar e olhar para isto. Seja na perspectiva da escola, trabalhar os conteúdos, seja na questão do professor, da nossa forma de estar e de avaliar e de trabalhar. A título de reflexão, partilhamos qual foi a escola de Saramago, onde é que José Saramago estudou, como é que este pensador chegou aqui. Ele iniciou numa escola primária em Lisboa, o pai veio trabalhar para Lisboa, passou por 2 escolas primárias, pelo Liceu Gil Vicente, mas depois, por uma questão de posses, acabou por ter que ir para a escola industrial, como todos sabem, e foi este o histórico escolar que nos deu este filósofo e este escritor, que foi José Saramago. Foi este o percurso. Depois também houve uma experiência de vida muito grande, e se calhar isso é que faz a diferença. A escola da vida é muito importante, mas foi em princípio isto que chegou até aqui, fez chegar até nós o José Saramago. Vamos olhar para outros exemplos e vamos só pensar um pouco. Será que as pessoas fazem a diferença? Estamos a falar de uma pessoa que estudou em Paredes de Coura, depois veio para Braga, para Carlos Amarante, estudou na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, uma licenciatura, e posteriormente um doutoramento em Coimbra também, em Portugal, não foi no estrangeiro, trabalhou no estrangeiro durante vários anos. E quem é que será esta pessoa? Tem este percurso académico, já a estudar de 83 a 95 numa escola já bastante recente. Esta pessoa não sei se estão já a ver quem é o nosso Ministro da Educação, o Dr. Tiago Brandão Rodrigues. Mas alerto que não foi só o percurso escolar, também está aqui uma foto que saiu no jornal com a questão da formação paralela do desporto, neste caso do karaté, mas também do handball, que contribuíram para a formação desta pessoa. E a pergunta é: quais foram as pessoas que fazem a diferença? Depois, por contraponto, temos aqui outra personalidade. Estudou na secundária Frei Heitor Pinto, estudou no Politécnico de Coimbra, na Universidade de Lusíada, acabou o curso de Engenharia no Superior de Engenharia de Lisboa e na Universidade Independente. Tem um doutoramento em Ciência Política. Esta pessoa, não sei se estão a ver quem é José Sócrates. E a pergunta é: será que nós, os professores destas entidades, destas pessoas, será que não podem fazer a diferença?
será que nós não podemos contribuir realmente para um futuro melhor? Esta, se calhar, é o grande trunfo que nós temos. Não é, se calhar, nem o salário, nem as benesses de funcionário público. É este ter o prazer de poder trabalhar com aquilo que pode vir a ser o futuro. E acho que deixei aqui bem patente 3 exemplos completamente diferentes de como o papel da educação pode ter ou não consequências, e apelo para esta pergunta. Será que os professores fazem a diferença nestes percursos profissionais, nesta questão do futuro? Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade. Que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Depois desta passagem pela filosofia da educação e das sábias palavras e desafios do Rubem Alves, do pedagogo Rubem Alves, vamos dar uma vista de olhos a quem faz a avaliação e como fazemos a avaliação. Começando com a pergunta quem faz a avaliação, certamente que à vossa cabeça vem de quem é a responsabilidade de fazer a avaliação, que é, sem dúvida, o professor. Mas se quisermos ser mais eficazes e se quisermos pensar no desenvolvimento eficaz de novas competências, se calhar o professor não chega, até porque numa disciplina que tenha, por exemplo, 100 lições ao longo do ano, 100 lições dividido por 25, 26, 30 alunos, resta pouco mais do que 2, 3 horas por cada aluno para o professor permitir interação particular. Resta então o professor tentar envolver os colegas na revisão pelos pares e, se o aluno e o professor estiverem a dar feedback, a avaliar o trabalho que é feito e a ajudar os colegas, os alunos a melhorarem, será melhor. Como é óbvio, na situação ideal, a avaliação é feita pelo aluno. O aluno tem consciência daquilo que se espera dele e, com base nisso, vai se autoavaliando. Essa será a situação ideal. Temos que passar de um paradigma em que o professor é o responsável por dar todo o feedback da avaliação para uma realidade de feedback partilhado, revisão pelos pares, até que o aluno seja capaz de julgar autonomamente o seu trabalho. Um bom exemplo disto é a aprendizagem da escrita. Quando pensamos na forma como os alunos aprendem a escrever, um bom aluno, o aluno que é capaz de escrever bem, já não precisa do feedback nem dos colegas nem do professor para corrigir o seu trabalho. Outra questão que nos levanta a avaliação é como se faz a avaliação. E neste campo estamos a falar de instrumentos de avaliação. Mas quando falamos de instrumentos de avaliação, estamos aqui num erro que às vezes só conseguimos avaliar aquilo que podemos medir. Para fechar este ciclo, vale a pena voltar ao início e pegar nestes casos práticos e exemplos para refletir os autores citados, relacionados com a ética da avaliação. Imaginemos que um professor que atribui um peso elevado aos trabalhos de casa na avaliação sumativa de final de período. Ou então um professor que utiliza sempre surpresas sobre conteúdos que nunca constam no programa. Ou um professor de filosofia, por exemplo, ou uma disciplina mais teórica de argumentação que se baseia em 2 testes de escolha múltipla no terceiro período. Um professor que tem em conta o contexto e altera os critérios de avaliação em função de um determinado aluno. Ou mesmo 2 professores que lecionam o mesmo ano e um que nunca dá 20 e outro que tem essa atitude. Convido-vos a refletir um pouco sobre estas temáticas, um destes temas, e fazer um julgamento ético sobre estas posturas na avaliação e comentar na próxima sessão.